A gente estava conversando, entre outros assuntos aqui no intervalo, o seguinte: a escalação do Palmeiras para o jogo importantíssimo de amanhã contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, 7 da noite. O Pascoal tem um amigo muito bem informado que garantiu o que para você, Pascoal? O que vai rolar na escalação, Pascoal? Pelo menos 3 alterações serão feitas, né? Uma é obrigatória, do Rafael Veiga, por conta da lesão. Posso te dar um time aqui, você me disse é mais ou menos esse? Puxa vida, lá. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Pode ser que o Murilo não jogue e jogue o Luan. Tá. Aí uma mudança aqui atrás, né? Porque Marco Rocha titular, goleiro titular, Gustavo, Danilo, Zé Rafael. E aí entra o Bruno, porque o Veiga... Bruno Tabata... Gustavo Scarpa, Dudu, Rony... O Rony pode... O Rony força máxima. O Rony está voltando de lesão e, de repente, ele pode ser poupado. Não sei se no início da partida ele pode começar e sair, ou se ele vai ficar fora realmente do jogo. Senão, essas são, como você disse, mudou, o Palmeiras mudou demais. Duas posições, 3 no máximo, 2. Aí ele poupa no segundo tempo, dependendo. E agora tem o seguinte, os times ali atrás, Flamengo turbinado, Corinthians e Fluminense querendo, Palmeiras não quer, não pode dar mole. Palmeiras pode ser que ele bote, pode ser que tenha um lateral direito. E é um jogo perigoso, né, Bragantino, fora de casa. Não é o momento de poupar muita gente, coisa que ele nunca fez. Nunca fez. E aí, depois de uma outra hora, a gente discute por que ele não poupa muito. Será que esse time B, entre aspas, é muito desnivelado? Eu acho que há um desnível. Na parte de trás e entre os volantes eu não acredito, mas na parte da frente eu acho que há um desnível. Na parte do meio para frente é um desnível grande, mas na parte de trás eu acho que dá para ter um certo equilíbrio. Tem um amigo meu, que é seu amigo também, me disse o seguinte hoje: bota o sub-20 que está arrebentando. No agregado fez 6-3. Hendrick. Fez 6-3 no Atlético Paranaense. E o Hendrick fez outro gol ontem. Fez outro gol. Está na final do Sub-20 brasileiro. Sub-20? Bota o Sub-20 nesse jogo aí, porque a molecada tá voando. Luiz Guilherme, Hendrick. Bota tudo. Esse Luiz Guilherme muito bom. É outro absurdo. É outro absurdo. Esse é outro absurdo. Esse Luiz Guilherme aí é outro absurdo. Então, tem gente no Palmeiras, eu já disse para vocês uma vez, vou repetir. Tem gente no Palmeiras que acha que está atrasada a entrada do Hendrick no time do Palmeiras. Gente de dentro do Palmeiras. De fora também. O Djalminho, por exemplo, acho que já está também atrasado. Eu estou falando de gente que é dentro do Palmeiras, com as pessoas que a gente tem o conhecimento. Ao longo do tempo, a gente constrói as amizades do meu tempo como jornalista, do Mauro, do Djalminha como jogador, do Zinho como jogador, do João como locutor. Então a gente tem os amigos. Então, esses amigos entendem que estão demorando demais para a inclusão do Hendrick. O Hendrick já podia estar jogando. Eu sei que tem gente no Palmeiras que tem medo, que diz o seguinte: um moleque que tem 16 anos, vai entrar, vai tomar tapa na cara? Vai. O Djalminha tomou tapa na cara com 17 anos? Ou não tomou? Lógico. Tomou, vai tomar uma trombada, é capaz de machucar. Vai tomar trombada. Ele jogava no 17, tá jogando no 20. Vocês viram o jogo contra o Atlético Paranaense, as 2 partidas? Sim. Vocês viram como os caras chegavam nele? Sim. Os caras do 20... do sub-20, que jogam com um cara que tem 16. Exato. Vocês já viram as entradas que ele toma? E ele arrebentou, hein? Você viu o gol que ele... Você viu a letra que ele deu para fazer o gol no primeiro jogo do Allianz? Sensacional. Ele é diferente, ele é muito diferente. Então, eu vou passar a palavra para o Djalminha, que eu sei que o Djalminha pensa como essas pessoas. Sim. Que o Hendrick já deveria estar num processo mais acelerado para poder entrar. Primeiro, ele não é tão mais novo que o Roque. É um ano mais novo. Um ano e meio, quase um ano e meio, porque o Roque é de janeiro e o Hendrick é do meio do ano. Fevereiro. Tem 17 anos em fevereiro agora desse ano. E o Hendrick é do meio do ano. Julho. É do meio do ano, de julho. Então, não tem... as pessoas entendem que... São próximas à idade. E o Roque, no Cruzeiro, jogou com 16. Série B. E Campeonato Mineiro, fez gol no Atlético Mineiro, em clássico. Então, tem pessoas no Palmeiras que entendem que o processo está muito devagar. Que ele já deveria estar não só treinando. Treinando ele está.
mas já deveria estar no banco, concentrado, entrando 15 minutos, entrando 20 minutos, sentir a temperatura dele. Eu vou até falar aqui mais. Eu digo uma coisa, botar o Flaco Lopes no sub-20 não faz o que o Endrick faz. Ih, rapaz. Se botar, não faz o que ele faz. O Flaco Lopes tem 21. Não estou falando que é mau jogador, mas não faz o que o Endrick faz. Então, tem que colocar o menino. Filipão. Aos poucos, obviamente, não vai chegar amanhã no jogo da Libertadores colocar ele de titular, que obviamente ele não jogou ainda, mas no Campeonato Brasileiro já poderia estar entrando sim. Porque você vê que ele tem complexão física também para aguentar. E se tem a complexão física para aguentar, esquece. Vão ameaçar ele, vão falar e vou te bater. Isso aí é normal, todo mundo faz. Mas quem tem personalidade vai aguentar e vai se tirar de letra. Você não vem aqui, moleque, que eu vou te arrebentar. Aí é que dá uma má vontade, que eu falei, tá com medo de mim, porque senão ele não falava nada. Senão não me ameaçava. Quando você ameaça é que você está temendo o outro. Então você tem que colocar. Acho que o exemplo maior é esse menino do Atlético Goianiense, o Vitor Roque. Meio do Atlético Paranaense, né? Do Atlético Paranaense, desculpa. O grande locutor esportivo de rádio, né? Quem é do Rio de Janeiro conhece, que em outras partes do Brasil também, Valdir Amaral, um locutor histórico. Eu vi a tia dele, Valdir Amaral, Jorge Cury, que maravilha, grandes tempos do rádio. Valdir Amaral tinha uma frase: quem é bom já nasce feito. Eu acho que é o caso do Endrick. O Endrick é diferente, realmente. Então, merece por exemplo, vem aí um Palmeiras e Juventude na próxima rodada no Allianz. Por que não deixar o Endrick no banco ali? Eu não acredito que ele estará. Eu não acredito. Não poderia ali no banco. Porque o Palmeiras, o Sub-20 se classificou para as finais. Sim. Perfeito? Aguarda o adversário de Flamengo ou Corinthians, que decidem domingo. Então, eu não acredito que ele estará. Pelo processo que está sendo montado pelo Abel, pelo treinador. O Abel quer contar com ele a partir de janeiro para a preparação para a disputa do Campeonato Paulista. Esse é o projeto do Endrick, não para entrar agora. Tem gente que entende que ele deve jogar, já deveria estar entrando. Se você perguntar a minha opinião, eu ainda não emiti minha opinião, eu vou dizer para você, o Palmeiras sente falta de um jogador que decide sem ele nem ter estreado no time do Palmeiras. Porque no banco de reservas sai, mas ninguém decide. Mas qual você acho que foi você que falou, acho que uns dias atrás, e eu até comentei isso, é o tipo de jogador que pode lançar que não vai queimar, mesmo se não fizer gol, não vai queimar, porque a gente vê o potencial dele. Então assim, não deveria de ter essa preocupação toda. Tudo bem que é um menino, é uma joia, mas aí, você fica olhando o que ele faz. É diferente, né? É diferente. É verdade. Muito bem, essa é uma questão do Palmeiras. E essa situação da escalação do Palmeiras que nós estamos discutindo aqui, né? Vai com o que tem de melhor, com o máximo e tal. Aquele amigo nosso disse que tem que botar o Sub-20 para jogar contra o Bragantino. Eu não acho. Quem é o Peruca? Não. Eu não acho. É o Peruca. Ele Peruca acha. Verde. Mas por que a gente está falando tanto nisso? Porque não vamos esquecer que na terça-feira, logo ali, tem um jogaço. Um jogo que vale a ida para a final da Libertadores da América, onde o Palmeiras é o atual bicampeão, o Palmeiras pode ser tricampeão, ganhar seguidamente e se tornar o primeiro time brasileiro tetra da Libertadores da América. E tri seguido. O São Paulo teve perto de conseguir isso, não conseguiu em 94 por causa do Vélez, né, que venceu a final nos pênaltis no Morumbi. Então, quer dizer, é um jogo muito grande logo ali na terça, mas tem esse dilema, porque tem também o Brasileirão e não pode facilitar, né, Mauro? Não pode facilitar. Agora, se ele perde essa classificação, se a oportunidade de ir à final da Libertadores com o gol do Vitor Roque do outro lado, aí essa turma que defende o Endrick vai ficar porque o Vitor Roque é um pouquinho mais velho do que o Endrick, só um pouquinho. Mas o Pascoal já disse, e é verdade mesmo, que o Abel não está muito pensando nele. Está colocando, mas deixa ele lá fazendo os gols no Sub-19. Enfim, é a ideia dele. Agora, se não está pensando, porque
O Felipão também não estava pensando muito no Vitor Roque. Lembra daquela entrevista? Lembra daquela entrevista do Felipão? Do lado do Vitor Roque? Lembra daquilo? Você tá lembrado daquela entrevista? Porque ele colocava o Pablo, é o que o Pascoal fala, não estava saindo, não estava rendendo. Aí colocou o garoto, classificou. Não, mas ele falou que não era jogador para Libertadores. Que esse menino não está pronto para jogar Libertadores. Até ele mudou de ideia em La Plata. Até ele precisar. Em La Plata ele mudou de ideia. Eu estava lá narrando o jogo. 17 anos e a zagueira. Libertadores da América, lá, né? La Plata, Argentina. 3 zagueiros armários. Nunca tinha perdido um jogo de mata-mata de Libertadores em La Plata. Aí o garoto entrou, e os argentinos, e ele segurando a bola, escorando, prendendo. Final do jogo foi lá de cabeça desse. Não olharam no VAR para ver se tinha sido falta dele no goleiro, porque ele foi para dentro do goleiro. É diferente. Mas por que o Filipão mudou de ideia? Porque precisou dele. Nesse dia. Porque o Pablo não correspondia, não tinha outra, precisou. Me parece que o Abel acha que não precisa, porque ele trouxe já 2 jogadores para aquela posição, né? Um que não usa muito, né? Que é o Merentiel. E o Flaco Lopes tem jogado com mais jogada. Então, assim, é uma questão de necessidade. O Felipão mudou de ideia porque viu que precisava do menino. Aí, tudo bem. Quem está defendendo é essa bola na canhota do Hendrick. Então. Quem está defendendo a entrada do Hendrick deve achar que precisa já dele. Não deve ser o que pensa o Abel, senão, obviamente, já teria colocado ele pelo menos no banco. Lembrando que o Hendrick está inscrito na Libertadores. Está inscrito. Está inscrito na Libertadores. Não, está inscrito. Eu acho que, assim, agora já está numa reta muito final de Libertadores para ele ser aproveitado. Ele poderia já ter entrado em jogos do Campeonato Brasileiro para se ambientar com o time de cima e tal. Esse não é o projeto original. O projeto é para o ano que vem, Campeonato Paulista. Mas você vê o Djalma falou sobre a parte física, você olhando ele em campo ali, o Hendrick, ele já me parece, nessa idade, mais forte do que quando o Neymar estreou. Estou falando coisa física, sim, né? Muito mais forte fisicamente. Que é o filé de borboleta. Sim, né? Muito mais forte fisicamente. Então, assim, o Neymar entrou e foi encarando os caras e tal. Ele é mais forte do que o Djalminha quando estreou. Com certeza. Quer ver um exemplo recente que se tornou uma referência de jovem talento e tal, e que tem uma história parecida com o Hendrick na base? O Vinícius Júnior, ele tem uma compleição física muito maior do que a do Vinícius quando estreou no time principal do Flamengo também. Então, pois é. O Vinícius Júnior fez aquela estreia contra o Atlético Mineiro. Sim. E o Ronaldinho estava em campo e depois do jogo ele foi abraçar o Ronaldinho. O Ronaldinho deu a camisa. O Robinho. Foi o Robinho. Foi o Robinho? Robinho no Maracanã, o Robinho. E não fez uma boa estreia. Não, sentiu. Não fez uma boa estreia. Esse é o gol que ele fez no jogo de ida, né? O gol que ele fez E o Vinícius ali, Pascoal, ele tinha 16 anos, quase 17 anos. Mas assim, em termos de, falando de caixa, de físico, o Vitor Roque é muito forte também, hein? O Vitor Roque é muito forte. Mas comparando com o Neymar, né? Que é o nosso grande jogador. E o Vinícius que está se destacando, né? Ele realmente tem muito mais força. Esse gol aí é antológico, né? Para tudo, né? Que isso? E foi outro dia. Foi, semana passada. Mas realmente o Abel parece que não conta muito com ele neste momento, está com muita calma em relação ao Hendrick. Só complementar com uma coisinha. O Palmeiras fez um contrato que é obrigatório por contrato. O Brasil permite 5 anos de contrato. A FIFA não permite. Diz que o primeiro contrato tem que ser de 3 anos e não de 5. Mas a CBF até permite 5. Mas entra na justiça, ganha, porque vale a regulamentação da FIFA e não a regulamentação da CBF. Então o Palmeiras sabe que ele tem 16 anos, fez o primeiro contrato de 3. Ele vai ter 19 anos. Perfeito? Quando ele fizer 18, o Palmeiras pode chamá-lo para renovar o contrato e fazer o contrato de tempo máximo. O tempo máximo de contrato é de 5 anos. A FIFA não permite contratos maiores do que 5 anos, em qualquer faixa etária. Perfeito? Pode acontecer isso. O Palmeiras, na minha visão, vai aproveitar muito pouco esse garoto. Sim. Até 18 anos, né, Pascoal? Acho que com 18, mais tardar com 19 anos. Se eu estou dizendo mais tardar. O Gabriel Jesus foi embora com 19? 18. Foi com 18 para 19. Depende da hora que colocarem ele, Pascoal. Se colocar ele logo, ele vai aproveitar menos ainda. É que ele só pode sair com 18, né? Ele só pode sair com 18. O Gabriel tinha 18 antes de fazer 19, o Gabriel foi embora. Ele só pode jogar lá com 18 anos.
Mas pode ir embora antes, o Alexandre Pato foi antes, ficou esperando completar a idade. Quando os caras crescem o olho para cima do jogador... Ou pode acontecer o que houve com o Vinícius, por exemplo. Ele foi vendido e ficou aqui jogando um tempo. É bem provável que aconteça isso. Até completar os 18 anos. Eu acho que o Palmeiras vai aproveitar muito pouco esse jogador. E o outro, aquele companheiro dele que você disse há pouco, também vai se aproveitar muito pouco. O Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme, o Palmeiras também já fez contrato com ele de profissional. Né? Já tem um contrato com ele de profissional de 3 anos. E eu acho que é outro jogador. Esse garoto, o que ele enxerga o Hendrick, era você enxergando o Miller. O que ele enxerga o Hendrick é um negócio de... O que eles conversam dentro de campo no olhar, é um negócio... Eu tenho obrigação de ver, eu não obrigo nenhum no nosso fã de esporte a ver jogo do Sub-20, essas coisas. Eu não obrigo, mas eu tenho obrigação de ver. É a minha profissão, eu tenho que cuidar dela. Então eu tenho obrigação de ver. Então eu vejo. Os caras eles se entendem no olhar. Você entendeu? É bonito, é bonito ver isso, cara. E eu já estou pensando lá em 2026, hein? Canadá, México e Estados Unidos, Copa do Mundo. E vai todo mundo aí, porque são 314 seleções, hein? Ataque do Brasil. Vinícius Júnior, com 26 anos, experiente. Consagrado, garotada, vamos lá, com calma. Do lado dele, Hendrick e Vitor Roque. Para tudo. Aí chegando o Paquetá, experiente, com 29 anos e tal. Os meninos do Flamengo. O Brasil lutando pelo Hépita. Esses dois moleques do Flamengo são... Esses dois moleques. O Hépita, em 2026. Mas esse menino antes pode ir para a Olimpíada e brilhar, né? Também, tem idade ainda da Olimpíada em Paris. Paris, 2024. Boa lembrança, presidente. Tem Paris 2024, que já é um amadurecimento para esses dois do Flamengo também podem. Esses dois do Flamengo também podem. Eles jogam bola. Sim. Esses moleques do Flamengo. O goleiro do Atlético Paranaense joga a bola. O Bento? Olha, tô ficando animado, né? Tem muito jogador bom, né, rapaz? E o lateral direito do Atlético Paranaense? Kelvin, muito bom. Puxa vida. É jovem também? Tem 20 anos. 20 anos. Muito bom jogador. O Abner, lateral esquerdo, também é promissor. O Palmeiras tem um lateral esquerdo que é outro que jogou e não decepciona. O lateral esquerdo do Palmeiras entra e não decepciona. Bruno Guimarães é novo, Gerson é novo. Antony é novo, Rafinha é novo. A safra não é ruim, não. O próximo treinador da seleção brasileira... Quem será, hein? Eu não sei quem vai ser. O Mauro podia ajudar a gente. Não faço a menor ideia. Eu acho que nesse momento a CBF não faz a menor ideia nesse momento. Faz tempo que não falamos dele. Faz tempo. Mas não descarte aquele nosso amigo que marcou época aqui, hein? JJ? Não descarte. Vamos para o intervalo e já voltamos com o seguinte assunto. É ele? Vi.